Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo. Vamos para mais uma aula na modalidade online. Esta aula ela é destinada ao segundo ano A noturno da EMS, mas você que não faz parte do segundo A e mesmo assim veio aqui me prestigiar, espero que você tenha um bom aproveitamento. É muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, espero que isso possa ajudá-los de alguma forma, seja no concurso, seja como aula para estudos, enfim, de qualquer forma. Pessoal, matéria hoje nossa, nós falaremos de elementos essenciais intrínsecos do contrato de trabalho. Nós começamos a falar de contrato de trabalho na aula passada, depois nós vamos passar para as formas de registro do contrato de trabalho, analisar sobre a CTPS e sobre o livro de registro de empregados. Beleza? Bom, quais são os elementos essenciais intrínsecos de um contrato de trabalho? O que eu quero dizer quando eu falo de elementos essenciais intrínsecos, tá? Do contrato de trabalho? Eu tenho 3 coisas para mencionar para vocês. Primeiro, sem o consentimento, ainda que tácito, não há contrato de trabalho válido. Ou seja, eu só consigo ter um contrato de trabalho a partir do momento que as duas partes consentem, né? As duas partes concordam com aquilo que foi estipulado no contrato de trabalho válido, do contrato de trabalho. Ou seja, para que ele seja válido, é preciso que as duas partes tenham consentimento daquilo que está se contratando. Caso contrário, por óbvio, nós não poderíamos ter um contrato, né? Um contrato é uma vontade entre as partes. Se não há o consentimento das partes, não há que se falar no contrato de trabalho. Tranquilo? Beleza? Bom, a idoneidade do objeto corresponde à licitude, possibilidade e à exatidão dos fins objetivados pelas partes. O que isso quer dizer? Para que eu tenha um contrato do trabalho, o objeto de contrato de trabalho, ou seja, a prestação a que o trabalhador vai se remeter, o serviço que o trabalhador vai se remeter, ele precisa ser um serviço lícito, possível, tá? Então não existe possibilidade de nós fazermos um contrato de trabalho para alguma coisa que não existe, né? Então, primeiro eu tenho que ter o consentimento das partes, ainda que tácito, ou seja, você não precisa manifestar o seu consentimento, né? Desde que você comece a trabalhar, entende-se que você concordou com aquilo ali, tacitamente. Segundo, eu tenho a idoneidade do objeto corresponde à licitude, possibilidade, ou seja, o objeto tem que ser lícito, não pode ser proibido por lei, possível, e a exatidão dos fins objetivados pelas partes. Olha, você está sendo contratado para fazer isso, entre aspas, matéria lícita, tá? Isso aqui que eu estou te contratando é possível de ser realizado e vai ser realizado desta forma. Tranquilo? Por fim, a forma é o veículo do qual se exprime a manifestação da vontade das partes. Artigo 443 da CLT. O artigo 443 ele fala o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. Foi a redação dada por meio da reforma trabalhista. Então, note, o contrato de trabalho ele pode ser feito tácito ou expresso. Tácito de boca, expresso por contrato. Vai ser expresso quando? Naquelas ocasiões em que a lei determinar, né? Contrato de teletrabalho, contrato de experiência, contrato de menor aprendiz. Verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado. Via de regra, o contrato de trabalho ele é de tempo indeterminado, é isso que a Constituição garante, mas pode acontecer do trabalho ser por um determinado período, então ele também pode ser um contrato de trabalho determinado. Ou para a prestação de trabalho intermitente. Trabalho intermitente foi uma modificação trazida pela reforma trabalhista. Tranquilo? Beleza? Bom, quais são as formas de registro do contrato de trabalho? Como que eu comprovo a existência de um contrato de trabalho? Bom, para eu comprovar a existência de um contrato de trabalho, eu tenho 2 documentos basicamente. Um documento pertence ao empregado e um documento pertence ao empregador. Pertence ao empregado a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá? E pertence ao empregador
o livro de registro de empregados. Qual a gente vai ver, Danilo? Os dois. E a gente começa a analisar sobre a CTPS. Antes de nós batermos um papo propriamente dito da CTPS, é importante nós mencionarmos que a CTPS ela foi incisivamente modificada pela Lei número 13.874 de 2019, agora no final do ano de 2019 foi editada, que é a Lei da Liberdade Econômica. Então, por exemplo, se você que está assistindo a aula aí é um aluno do quarto ano, que teve aula comigo ano passado e viu sobre CTPS, tudo aquilo que a gente viu, praticamente nada vai se aproveitar, né? A Lei da Liberdade Econômica, ela modificou muito a questão da CTPS. E aí a gente começa a analisar isso daí, tá? Então, a CTPS, o que ela é? O que significa CTPS? Carteira de Trabalho e Previdência Social. Ela é uma espécie de diário do empregado, né? É ali que vai constar os dados referentes a todos os contratos de trabalho que ele realizou durante a vida, né? Ele vai firmar um emprego e, consequentemente, esse emprego será registrado em carteira de trabalho. Bom, de acordo com o artigo 13 da CLT, tá? A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Notem, a CTPS ela é obrigada para todo empregado, tá? Todo mundo que for trabalhar tem obrigatoriamente que ter a sua CTPS. Só que aí existem algumas modificações que foi feita pela Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica. E a primeira modificação a gente já começa a verificar lá no parágrafo 2º do artigo 13. O parágrafo 2º fala o seguinte: a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Então notem, nós tivemos em tese a extinção do Ministério do Trabalho e a atribuição da competência da carteira de trabalho ao Ministério da Economia, né? Então o artigo 2º, artigo 13, parágrafo 2º, fala o seguinte, repito, que a CTPS deve obedecer aos modelos que o Ministério da Economia adotar, ou seja, como vai ser a carteira de trabalho, isso é responsabilidade hoje do Ministério da Economia, tá? E aí lá no artigo 14, ele continua, ele fala assim, ó, a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente, ou seja, não é obrigatoriamente ou não é apenas, tá? Em meio eletrônico, ou seja, a CTPS passa a ser digitalizada, tá? Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico. Então, antes da gente começar o parágrafo único, quando eu falo preferencialmente, eu estou defendendo o lado do empregador, de uma desburocratização das relações laborais, né? Para o empregador vai ficar mais fácil agora a questão da carteira de trabalho, a questão do registro. E aí ele fala assim, olha, ela pode ser em meio físico desde que, inciso 1º, nas unidades descentralizadas no Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2º, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração pública, da administração direta ou indireta, ou mediante convênio em serviços notariais e de registro, sem custos para a admissão, garantidas as condições de segurança das informações. Então notem, é possível fazer por meio físico? Sim, mas não é a forma que preferencialmente será adotada pelo Ministério da Economia. Por que garantiu o meio físico? Nós vivemos num país de tamanho continental, onde talvez a digitalização, a informatização não chegue da mesma maneira em determinados locais. Então, já que demora, já que pode ser de acontecer de não chegar de uma maneira tão clara, tão fácil, eles adotaram a possibilidade sim de se ter a CTPS também em meio físico. Você que já tem a sua, sem problema. Tranquilo? Bom,
a gente vai parar por aqui, este vídeo, e aí a gente volta no próximo vídeo, onde a gente começa a mencionar sobre a anotação da CTPS por parte do empregador. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.